A Janaíses, adorei essa pergunta aqui, porque ela é muito instrutiva. O não perdoar após a partida pode potencializar a mágoa que sentimos? Não consigo perdoar, mas não sinto raiva, só mágoa. Jana, a mágoa, a raiva, são sentimentos que a gente precisa trabalhar dentro de nós. O... A gente não pode olhar para a espiritualidade com um olhar de pavor, assim, então se eu sinto isso, eu vou ter aquilo, se eu tenho isso, eu vou ter aquilo ou aquele outro, né? Porque não é assim que funciona. O mentor sempre diz, cada caso tem que ser analisado e estudado separadamente, porque não existe regra no mundo espiritual. São frases do mentor Oikenaz, né? Essa é a frase do mentor. Agora, uma coisa é certa, tudo o que eu não conseguir perdoar, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que perdoar. Então, vai vir numa próxima vida. Não quer dizer na próxima, mas 2, 3 vidas para frente, porque nós vamos reencarnar muito. Essa história que a última reencarnação é balela, tá? Isso aí não existe, é mentira da grande. Nós vamos reencarnar inúmeras centenas de vezes ainda. Aqui, não em outro lugar, aqui. E então, se não for na próxima, ou na 2, 3 na frente, esse espírito vai vir, essa pessoa vai vir como teu pai, como tua mãe, como teu irmão, como teu esposo, como teu filho. De alguma forma vai vir para que aquele sentimento se transforme em amor. Agora, acredito que você esteja falando de Deus. Aí, se você estiver magoada com Deus, com raiva de Deus, ou de Jesus, ou da espiritualidade, aí o problema é outro. Você não vai reencarnar com Deus, por exemplo, né? Vou casar com Deus agora para poder amar e perdoar Ele. Ou vou casar com Jesus, não, daí tu vai ter que ser freira, né? Desculpa as brincadeiras aí. Não, porque a freira diz que faz o casamento com Jesus, né? Então, e não é isso. Agora, quando você desencarnar, certo que você levará contigo sua revolta. E a sua revolta será muito maior do que a revolta que tem aqui na matéria. Porque lá, no mundo espiritual, nós somos livres. Agora, pode acontecer também de esta mágoa ser só na matéria e ela não existir no mundo espiritual. Pode acontecer isso também. Então, para tu ver como é tão relativo as coisas. Existe uma pessoa que aqui, isso tem até em uma das obras, se não me engano, André Luiz, que relata de um espírito de uma senhora que era para baixo, negativa, não produzia nada aqui na matéria, mas ela liberta do corpo, ela era um espírito extremamente proativo, que ajudava, que vivia, que fazia, acontecia, que tinha muita luz, mas ela não conseguia botar isso na matéria. Então, para ver como cada caso tem que ser estudado. Mas o ideal é nós seguirmos os conselhos de Jesus, aprender a perdoar. Então, não quer dizer que você não tenha que ter mágoa, que você não tenha que perdoar, mas reserve nas tuas preces, nos teus pedidos, uma oração para este sentimento, uma vibração para este sentimento. Essa pergunta parece uma extensão da pergunta de ontem, né? Porque tem muita relação com a história do perdão, né? Tem muita relação com a história do perdão. E como a gente estudou ontem, o perdão não é bem uma coisa que a gente faz para o outro, né? Então, às vezes, assim, a gente pensa assim, Jesus está me pedindo ou me falando para eu perdoar o outro, como se eu estivesse fazendo uma coisa para o outro, né? Quando, no fundo, eu estou fazendo primeiro para eu mesmo, né? Então, mágoa é conexão. Se eu tenho mágoa de alguém, eu fico pensando nessa pessoa, fico remoendo o que ela me fez, fico gastando energia com o que essa pessoa faz ou deixa de fazer, fico lembrando do que a pessoa me fez. Quer dizer, estou gastando energia mental, o meu tempo, a minha espiritualidade, os meus sentimentos, com alguém que eu odeio, com alguém que eu detesto, né? Que foi isso que a gente chegou na conclusão ontem, no estudo do perdão que teve no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, imagina, você está preso numa pessoa que você detesta,
Então, a mágoa é um cordão, né? Aí depois tem vários teóricos aí que falam dos cordões energéticos, né? Que são ligações que a gente tem com as outras pessoas. Então, você tem um cordão poderoso que te liga a alguém que você não gosta. E você perde tempo, perde energia, perde um monte de coisas com essa pessoa que você nem queria ver, né? Então, o perdão é como se eu falasse para a pessoa assim: olha, encerrou. Você agora não consegue mais ocupar espaço na minha mente. Você agora não consegue mais movimentar a minha energia. Você agora não consegue mais me machucar. Então, vamos encerrar por aqui. Você segue a sua vida e eu sigo a minha, né? Então, o perdão tem muito mais a ver com isso. Tem muito mais a ver com a gente encerrar um ciclo de que eu estou preso a alguém que eu não gosto. Então, quando a gente começa a enxergar assim, a gente começa a perceber, assim, isso que o Jordelei falou, né? Então eu vou passar a pedir para Jesus: olha, me ajuda a perdoar tal pessoa, porque eu não quero mais ficar conectado com ela. Eu não quero mais perder meu tempo com ela, eu não quero mais gastar minha energia com ela, né? E você deve ter visto aí que várias pessoas estão falando da definição de afantasia, né? Uhum. Aí eu vou falar uma coisa um pouco médica, né? Tanto em termos de nome de remédio, como nome de doenças, ou nome de substância, ou nome de sintomas, né? Vira e mexe tem um teórico novo que cria uma diferença numa definição que já tem e cria um nome novo. Por quê? Porque ele quer, né? Fulano de tal criou o termo não sei o quê, né? Então tá falando no Google aí que a fantasia é essa dificuldade de visualizar imagens na mente, né? Mas isso é uma coisa muito antiga em psicopatologia, né? Então, quando tem uma visualização, especialmente uma visualização de meditação, que eu estou querendo induzir a pessoa, né, a uma cura, aí eu falo para a pessoa assim: imagina que você está num bosque, imagina que uma luz dourada desce do céu em cima da sua cabeça e ilumina o seu corpo, né? Agora imagine então que Jesus está vindo na sua direção com a mão estendida. E tem pessoas que falam o seguinte: não estou vendo nada disso. Não consigo imaginar o que você está me falando, né? E isso pode ser considerado, então, esse termo, a fantasia, né? E que em psicopatologia clássica tem outros nomes. Mas, aí em termos de mediunidade, né, só para eu começar a levantar a questão, que é claro que Jordelei tem muita propriedade para falar disso, os órgãos dos sentidos, eles podem vir com informações que não dependem da visão. Então, não dependem de você montar a imagem na sua cabeça. Você pode só escutar a informação. Ou você pode só sentir na pele, né? Ou você pode só ter uma ideia, né? Como se fossem frases vindo na sua cabeça. Então, eu não acho que isso impede mediunidade, né? Se é que é essa que é a pergunta que foi feita. Não, não impede, não. Eu estava olhando aqui, visão cega, né? Não, não impede. E a clarividência, ela está ligada ao mediunismo. Entende? Ela vem. Tanto é que tem um livro que eu recomendo muito a leitura, que é do Ramatiz, pelo Hercílio Mais, que é o nome do livro é Mediunismo. Eu recomendo muito a leitura dessa obra, que é uma leitura rica, linda pra caramba, assim. Seja densa no sentido de que você vai ter muita, muita informação, assim. Mas a clarividência, por exemplo, era uma visão anímica, né? Ela é uma faculdade anímica que pode ser ampliada com o desenvolvimento das faculdades mediúnicas.